Olá, você está no canal Viletim e nós recebemos hoje aqui no estúdio Marcos Kamogawa. Tem que falar devagarzinho porque o nome dele é simples, mas é difícil de dizer. Ele é professor da Exalc e veio aqui no estúdio para falar sobre o Exalc Show e além de uma infinidade de outras questões relacionadas a esta tão importante universidade brasileira reconhecida internacionalmente. Tudo bem com você, Marcos? Tudo jóia, Romualdo. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de falar um pouquinho do evento que a gente vai ter lá na Exalc, né? E Kamogawa é japonês, não é tão fácil de falar. Você falou perfeito, foi certinho. Eu falei devagarzinho. Marcos, Exalc Show. Então, um evento que está indo para a sua 5ª edição, tem uma história legal e uma finalidade muito importante para a instituição. Perfeito. A Exalc Show, Romualdo, ela surgiu com o objetivo de mostrar o que a universidade, o que a Exalc faz para a sociedade, porque eu acho que a universidade, de modo geral, ela é muito fechada no sentido do que é apresentado, né, de resultados, de modo geral. O que a gente gera, ciência, gera publicações, gera muita tecnologia, mas isso fica muitas vezes de bastidores. E a sociedade, muitas vezes aqui em Piracicaba, muita gente nem sabe o que é gerado lá dentro. Então a Exalc Show veio com o objetivo de trazer isso, né? Mostrar o que os pesquisadores da universidade fazem, o que os grupos de extensão fazem, a contribuição que traz para a sociedade de toda essa ciência gerada lá, além da formação dos alunos, né? Que também é importante. Você disse uma coisa bastante curiosa, que muitos piracicabanos, inclusive piracicabanos, não sabem que a Exalc é uma instituição pública. Pois é. Tem um colega que é professor na escola estadual, Jardim Glória, e eu fui ministrar uma aula para ele, né? No contraturno eles têm algumas palestras e tal, e eu fui falar da Exalc para eles. Muitos alunos acham que é uma universidade paga, acham que a Exalc é um parque, né? Não sabe que é uma universidade pública, gratuita, que tem a possibilidade de todos entrarem, né? E aí você se surpreende, porque são piracicabanos, estão aqui na cidade, só que não vivenciam e não sabem dessa possibilidade deles poderem cursar os cursos universitários aqui na própria cidade, né? O lance é que nós estamos falando de uma instituição novinha, que tem 125 anos. Pois é, e a Exalc Show, Romualdo, ela vem agora, nesse ano em específico, porque a Exalc Show tinha uma frequência de 2 em 2 anos para ocorrer. Só que houve um pequeno atraso da última edição para agora, para que casasse exatamente com o aniversário de 125 anos da Exalc. Então vai ser uma celebração que, além de mostrar o que a universidade faz, tem um gostinho especial, que é o aniversário da escola, né, Luiz de Queiroz, e celebrar tudo isso em conjunto, né? E o evento, ele busca alunos do ensino médio de todas as instituições públicas e privadas, correto? O Exalc Show é aberto para todos, né? Para a sociedade piracicabana e da região. Quem quiser ir não precisa nem se inscrever, entra e está dentro do evento participando. A gente pede uma inscrição online que você pode acessar pelo site da própria Exalc, vai ter o Exalc Show, você consegue fazer um cadastro rapidamente. Porque a gente tem uma preocupação no número de pessoas que nós vamos receber para nos organizar melhor e receber melhor, né? Então a gente pede para que faça esse cadastro para poder ter uma organização nossa. Mas para quem não conseguir fazer o cadastro, na hora vai ter lá os totens que podem fazer, dá para fazer pelo celular, então não é muito complicado. O que a gente fez, Romualdo, nas edições anteriores, a gente tinha bastante demanda de escola e bastante demanda da sociedade. E quando a gente colocava no meio da semana, a gente só tinha basicamente escolas.
e quando colocava no final de semana as escolas não iam. Então dessa vez a gente fez na sexta e no sábado. Então na sexta-feira a gente vai receber majoritariamente as escolas de ensino fundamental e médio. Fundamental e médio. E no sábado a gente está aberto para toda a sociedade, então todos os piracicabanos que quiserem comer um grilo, né, conhecer os alimentos especiais, os punks, tudo que a gente tem feito de extensão, aí o sábado vai estar aberto também. Mas as escolas podem ir de sábado também. É que a maioria das escolas consegue se organizar durante a semana, né, que faz parte do horário letivo deles, então eles vão durante esse período. As escolas, em especial, é adequado que elas se inscrevam para que vocês possam recebê-las da melhor forma possível, com uma certa previsibilidade. Perfeito. A gente pediu que as escolas se inscrevessem previamente, porque aí nós temos noção do número de alunos que vão ter, e além das atividades expositivas, né, que a gente vai ter, nós vamos ter atividades participativas. Vão ter algumas visitas guiadas, vão ter algumas coisas assim que a gente vai conseguir oferecer para as escolas. Então, aquelas escolas que se inscreveram, a gente vai fazer uma seleção e algumas dessas vão ter a oportunidade de fazer uma visita guiada na destilaria, uma visita guiada aonde ficam as ovelhas. Então tem algumas atividades extras, né, que vão ser oferecidas para as escolas. Por isso da importância das inscrições. E só para te passar alguns números, Romualdo, a gente tem hoje inscritos cerca de 23 cidades da nossa região e mais de 5 mil alunos inscritos. Ah, tá. Então a tendência é haver muitas pessoas num dia só no evento. A nossa expectativa é em torno de 6 mil por dia, né? Na sexta e no sábado. Tá, entendi. 12 mil pessoas. É um volume razoável. Bastante. Mas ainda quem não se inscreveu, ou a escola que não se inscreveu, ainda pode. Temos alguns horários disponíveis, né? É porque a gente fez um agendamento por faixas de horário, para que pudesse organizar melhor, né? Porque tem a preferência das escolas era nos primeiros horários, até porque eu acho que para dar tempo deles fazerem a visita, voltar para a escola e tal. Só que aí a gente ia ter 4 mil pessoas no primeiro horário e poucas pessoas depois, né? Então ia ficar muito acumulado nas atividades daquele período, né? Então a gente fez uma distribuição para que ficasse mais homogêneo e mais organizado ao longo do dia. Explica para mim os dias e os horários de funcionamento da Exalc Show. Certo. Os dias vão ser dia 29 e 30 de maio, final do nosso mês agora, das 9 às 5 horas da tarde, sem intervalo de almoço, nós vamos direto, né? Então as escolas vão estar chegando nesse horário e os visitantes podem chegar entre as 9 e as 5, qualquer horário. Os alunos, como você mesmo observou, desconhecem inclusive informações sobre a Exalc, muito menos sobre as profissões que elas oferecem, ou seja, você pode se formar lá desde um profissional da área de economia, como de um profissional da área agrícola. Perfeito. Então, além disso, existem outros tantos cursos. Como que está hoje o portfólio da Exalc? A Exalc hoje, ela conta com 7 cursos, né? A gente fala que tem 8 porque existem os cursos de licenciatura, né? Nós temos o curso de Engenharia Agronômica, que foi o precursor, né, o inicial, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Ciência dos Alimentos, Economia, Administração e Gestão Ambiental, né? Esses são os 7 cursos. E a licenciatura, a gente tem licenciatura em Ciências Biológicas e em Agronomia. Então, o bacharel formado em agronomia, ele pode fazer uma atribuição, continuando a estudar e fazer as licenciaturas, né? E, além disso, a gente tem 12 cursos de pós-graduação, né? Que também contribui, mas daí posterior à formação da graduação. Claro, é a próxima etapa, né? A próxima etapa, da vida acadêmica. Isso.
E hoje, qual é o mais procurado? Qual é o curso mais procurado? Ou os cursos mais procurados? Todos os cursos da Exalc, eles têm as notas máximas nos boletins de avaliação. O curso de agronomia é o que tem mais vagas, ele tem 200 vagas em si, né? É o curso mais antigo e tal, então ele tem 200 vagas. Os demais cursos giram entre 40 e 30 vagas. Então, quando a gente olha a questão da competição, por conta do número menor de vagas, às vezes ele tem um índice maior, porque é mais candidatos por vaga, né? Mas, de modo geral, a gente sempre completa todas as vagas dos cursos, né? Então, eles têm uma ampla procura, os vestibulares sempre dão bastante concorrência, então eles são cursos bem procurados, né? Não vou citar um em específico, senão o pessoal fica bravo também, mas todos são muito procurados. Né? Não, eu entendi, são de excelência mesmo. Eu tenho vários amigos, inclusive professores da Exalc, e muitas vezes eu ligo para eles, aí eu falo assim, Romualdo, eu não vou poder falar com você porque eu estou aqui na China. Aí eu falo assim, ó, eu estou na Suécia, mas eu fico só essa semana. Sim, então, é uma instituição globalizada já, com certeza. Como se diz, ela é uma referência para as grandes instituições de ensino do mundo. Perfeito. A Exalc hoje, ela se destaca como a melhor universidade do cenário agro do Brasil, da América Latina, né? E ela, recentemente, ela esteve ranqueada entre as 10 melhores no mundo, né? Já esteve no ranking entre as 5 melhores no mundo, né? Então é um curso nas áreas agrárias de excelência, é o melhor que a gente tem no país, está aqui em Piracicaba, e deve ser um orgulho para os piracicabãs, porque o que é gerado aqui realmente ela atinge o que tem de mais moderno, o que de mais importante, né? Eu acho que assim, essa questão da globalização, a principal diferença que eu enxergo entre as instituições particulares e as universidades públicas é que a gente tem muita oportunidade dentro da universidade. E a Exalc, ela é um exemplo no fornecimento dessas oportunidades. Então, a gente tem duplas diplomações com universidades francesas, na China, na Holanda, vários intercâmbios para as universidades americanas. Então, a gente tem uma capacidade de globalizar bastante grande. Outro destaque que eu faria também, que eu acho que é uma característica da Exalc, né, comparada às outras universidades, que ela atrai muito o setor produtivo. As grandes empresas do setor agro, né, procuram a Exalc como parceiros, com convênios. Então, as grandes marcas, né, de insumos, de tratores, fertilizantes, fazem e desenvolvem pesquisa dentro da Exalc, né, justamente pelo status que ela traz como uma boa referência do agro. E os pesquisadores também são muito requisitados, né? São pessoas com bastante reconhecimento dentro dessas áreas. Então ela acaba se tornando um braço do agronegócio nacional. Com certeza, com certeza. Eu posso te afirmar que muitas das tecnologias que hoje estão no mercado do agro e que ajudaram o Brasil a alavancar como um expoente do agro, saíram de tecnologias da Exalc, dentro do que a gente faz no dia a dia ali, né? É interessante observar também que por parte dos alunos existem muitas chances de obtenção de bolsas. Sim, né? Isso daí eu acho que é legal, porque a USP como um todo ele tem esse potencial de ajudar aqueles alunos carentes que muitas vezes supõem, olha, eu não consigo estudar lá porque o custo vai ficar muito elevado para mim. Existe espaço para isso. Com certeza. Isso é uma ação não específica da Exalc, mas da Universidade de São Paulo, né? Mas o que eu falei para os alunos da escola estadual hoje, né? Eu falei, olha, a maior dificuldade que você vai enfrentar para ingressar numa universidade pública é o vestibular. É ter que estudar, vai ter que se dedicar e para passar. Porque não é fácil. Não é fácil, é concorrido. O que eu falei para eles, é diferente de uma prova. A prova você faz para passar.
o vestibular é um concurso, você está concorrendo com outras pessoas que querem também, né? Então é essa disputa. Mas eu trouxe um cenário para eles, falei, olha, a questão financeira é uma dificuldade de muitas famílias, uma realidade, mas ela não é impeditivo para a universidade, porque dentro da universidade você tem programas que, por exemplo, pode fornecer moradia, os alunos que têm dificuldades financeiras, eles recebem alimentação, eles podem almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar na universidade, no restaurante universitário. Eles têm um apoio financeiro para os gastos corriqueiros, né? E além disso tudo, muitas oportunidades de estágio, né? Que então a partir do primeiro ano, né? Após cumprir o primeiro ano, ele vai poder se enquadrar e fazer um estágio remunerado com bolsas em si e às vezes, dependendo do programa que ele entra, bolsas boas, né? Que equivale a salários mínimos de um trabalho simples, né? Que poderia sustentar bem ele. Ou então seja, é uma oportunidade. É só a pessoa ter uma grande vontade, se dedicar aos estudos, né, do dia a dia, da escola e aprimorar um pouquinho mais, porque a concorrência é dura. Aí chega lá. Tem um influencer que fala que é o ninja, né? Ele tem uns bordões. Ele fala assim, se você quer de verdade, se você quer mesmo, você consegue. Né? Mas isso é fato. Eu acredito nisso também. Eu também acredito. Sobre o Exalc Show, nós vamos ter lá também algumas atividades diferentes este ano. Ela mudou um pouquinho o formato. Na edição anterior, ela era uma edição temática, né? A última edição foi o setor sucroenergético. Como Piracicaba está no meio do canavial, né? Foi um Exalc Show temático. Então tinha uma parte de teórica, né? Falando da parte do negócio da cana de açúcar e tal. Esse ano é Exalc. Nós estamos trazendo um Exalc Show para mostrar o que a Exalc faz, né? Tanto é que ela está ligada ao aniversário da Exalc. Então, a gente vai ter, basicamente, atividades expositivas, mostrando o que a Exalc faz. Então, ela vai ser separada em três blocos, vamos colocar assim, Romualdo. Um bloco que é para falar dos cursos da Exalc. Então, é um bloco que a gente chama de USP e as profissões, né? Os 7 cursos, mais a licenciatura, vão estar lá com estandes e vão receber os alunos do ensino médio, principalmente aqueles que vão fazer o vestibular agora e querem decidir os cursos, para falar sobre o curso, falar como é a vida universitária, falar da grade, quais são o setor profissional que ele pode atuar. Então a gente vai ter alunos desses cursos, né, que vão estar recebendo e conversando com os ingressantes, os futuros ingressantes. A gente vai ter um outro bloco que é dos grupos de extensão. A universidade, ela é reconhecida bastante pela pesquisa que ela faz, mas ela faz muitas atividades extensionistas. O que seriam essas atividades, né? Então tem grupos que estão muito ligados ao agricultor, pequeno produtor rural. Então ele vai lá dar uma oficina ou ensinar ao cara como fazer uma boa composteira, ou como é o melhor trato do bezerro, como é o melhor manejo de uma horta orgânica. Tem grupos de extensão muito voltados à questão ambiental, né? A parte de mata ciliar, reflorestamento, a silvicultura, né? A parte de produção de madeira, a parte dos animais, né? A convivência hoje dos animais silvestres no meio rural, no meio urbano até, né? Então todos esses grupos que muitas vezes são espalhados dentro do campo, eles vão estar todos unidos agora em 45 estandes, né, onde eles vão apresentar o que eles fazem. A Exalc é muito mais do que canaviar. Isso, com certeza. Eu brinco que o perfil da Exalc, ela atende desde da parte econômica, administrativa, que é papel,
até o cara que vai lá construir trator. Né? Então a gente tem uma diversidade de aplicações bastante grande. Tá? E aí no terceiro bloco que ficou faltando, né, do Exalc Show, são o que a gente está chamando de grupos de destaque, né, atividades de destaque, que são aquelas feiras já consagradas que a Exalc traz, que é o Insetos na Exalc, Alimentos na Exalc, Bio na Rua, Casa do Produtor Rural e atividades ambientais, né? Grupos ambientais que vão fazer diversas atividades. Aquilo que as pessoas jamais imaginaram que poderia ser alimento, vocês transformam em alimento. Pois é, Quer né? comer uma porçãozinha de grilo, por exemplo, tá lá no evento. Então, essa atividade, Insetos na Exalc, que é desenvolvida pelo Departamento de Entomologia, né, coordenado pelo professor Pedro Yamamoto. É uma atividade que há anos vem sendo feito na Exalc e atrai muito público, né? Teve anos que eles trouxeram 10 mil, 12 mil pessoas, né, para visitar. A ideia é mesmo transformar esses insetos em alimento real, assim, para consumo diário? Hoje, os insetos, eles já são utilizados na alimentação animal, como suplemento, como fonte proteica. E tecnologicamente ele é uma fonte muito rica, porque ela se desenvolve muito rápido, eu consigo gerar essa fonte proteica em áreas muito pequenas, né? Em alta escala? Em alta escala, escala controlada, produtiva. Então ela é uma realidade hoje dentro do cenário de produção de proteínas. O cenário para alimentação humana existe vários estudos que mostram que em poucos anos a gente vai estar introduzindo elas na nossa alimentação, né? O que mais pega, eu acho que é uma questão cultural, né? Você pega os países asiáticos, eles já têm alguns insetos que fazem parte da sua culinária, né? Mas comer uma baratinha, comer uma formiguinha, não tá muito... Vamos lá tomar uma cervejinha e comer uma barata. A questão é o hábito que precisa ser mudado, né, Ronaldo? Tem algumas cidades de Minas, né? Eu acho que tem alguns mineiros que podem até confirmar isso, que a tanajura é um prato típico, né? Uma farofa com tanajura e tal. E, sim, mas é localizado, né? Mas dentro desse cenário de fontes proteicas, muito provavelmente a gente vai ter em alguns anos esses insetos não na forma como ele se apresenta, né? Com as asinhas e tal, mas como uma fonte de proteína. Que pode ser uma farinha ou algo do gênero. Uma forma de enriquecer, né? Aquele alimento que vai ter uma condição de proteína de muito boa qualidade e de alta concentração, né? Essa questão cultural, Romualdo, é uma coisa importante. Eu falo isso na minha aula, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, o Reino Unido de modo geral, estava sofrendo com falta de alimento. Então a população começou a perder peso porque não tinha proteína, não tinha uma fonte abundante para poder alimentar toda a população. E aí o governo fez um estudo para ver quais são as fontes proteicas que tinha disponível, né? E aí eles identificaram que os miúdos eram uma fonte que tinha em abundância, só que não tinha o hábito da população consumir, né? Então eles precisavam transformar aquela proteína, um fígado, o que a gente hoje, muita gente não gosta, mas é consumida. Transformar aquele material, naquele produto, em um hábito das pessoas. Então, o que o governo começou a fazer? Começou a incentivar a receitas desses produtos, né, de miúdos e tal, só que dentro do que era tradicional da culinária, nas tortas, nos pães, fazendo um guisado, coisas desse tipo, para introduzir isso dentro da alimentação. Eu brinco com meus alunos que eu falo assim, eles pegaram uma Ana Maria Braga para poder fazer... Uma Rita Lobo? Para transformar esse alimento em algo cultural. E depois de alguns anos, isso foi incorporado no cardápio
da população e conseguiram reverter essa perda de peso por conta da proteína. Talvez os insetos sigam o mesmo caminho, né? É interessante. Você tem percebido evolução da primeira até agora com a quarta edição realizada? Eu sei que houve um período de carência e de vazio das atividades. No entanto, algum resultado se acumulou. Sim. Não, as primeiras edições, ela surgiu como um formato, vamos colocar assim, como fosse uma feira, como a Coplacana, como a AgriShow, né? Era para ser nesses moldes. Tanto é que ela era organizada por uma empresa que trabalhava com eventos realmente, né? Então ela teve 3 edições nesses moldes que era para ser uma feira. Então trouxe esses cenários de temáticas, trouxe o cenário da participação de muitas empresas parceiras tal, que estavam com stands lá. Então era uma feira mesmo, uma feira expositiva, né? Aí na quarta e agora na quinta edição, a gente quis internalizar mais, né? Teve a participação ainda de patrocinadores, né, para poder viabilizar os custos da exposição, mas o foco era interno, realmente como a gente quer mostrar a universidade para a sociedade, né? Então trouxe mais o que os grupos fazem, as pesquisas realizadas, as parcerias. Então, é até uma observação importante, quando você realiza algo para que a sociedade conheça, você tem o olhar da sociedade, olha, eu preciso conhecer, porque de fato é um universo tão rico, mas está distante de mim. Certo. Por outro lado, existe o olhar da instituição. Olha, nós temos já potencial atrativo suficiente para não precisar mostrar nada para ninguém. Certo. No entanto, nós temos uma missão social. Sim. Então, a Exalc Show entraria nessa missão social. Eu acho que ela está contribuindo com a missão, mas ela também precisa se mostrar, né? Eu brinco com meus colegas que eu falo que os pesquisadores, eles são péssimo em marketing, péssimo em falar o que eles fazem para a sociedade, porque eu sou químico, né? A minha área de atuação é química. Então, quando você vai falar alguma coisa, você fala um quimiquês, algo muito tecnificado, e a gente não sabe comunicar adequadamente para o público leigo, né? Para uma forma que toda a sociedade entenda o que a gente está fazendo ali, né? E essa feira, ela tem como objetivo quebrar um pouco essa barreira, né? Mostrar o que a universidade faz e que a sociedade entenda. Isso eu acho que ficou muito evidente, Romualdo, na pandemia. Acho que todo mundo vivenciou aquele período de reclusão e a ciência ganhou um destaque muito grande, né? Sem dúvida. A ciência ela foi um carro-chefe para tentar resolver todos os problemas que a gente estava vivenciando naquela Até com o desenvolvimento das vacinas. Das tecnologias paralelas, né? Respiradores, a parte de logística, tudo isso faz parte de uma cadeia de ciências que a gente tinha ali, né? E o papel da universidade, ela ficou muito destacado dentro desse processo e muitas vezes a sociedade em si ficava cobrando, falando, olha, o que a universidade está fazendo a partir daí, né? Então, ninguém sabia que tinha um estudo que estava desenvolvendo um respirador adequado ou um estudo que estava vendo uma vacina, né? No caso Ou seja, COVID. todos os conhecimentos necessários para o enfrentamento da pandemia estavam lá. Isso. Eles precisavam só ser reordenados para atender uma demanda específica. Uma demanda urgente, né? Urgente. Que era no caso. Só que a maioria do que a gente vivencia, elas não são tão urgentes assim. Então elas vão acontecendo passo a passo. Hoje a gente pode falar, vou trazer um exemplo aqui só para exemplificar. Hoje a gente está vivendo na agricultura uma revolução que a gente chama a revolução dos biológicos, né?
existe uma série de produtos que são micro-organismos, são insetos, são micro-organismos que estão substituindo defensivos químicos. Então, em vez de eu passar um inseticida, eu aplico um fungo ou um micro-organismo que vai lá atacar aquele inseto da mesma forma que o inseticida faria, né? Lógico que não é da mesma forma, mas de modo similar, né? E essa nova tecnologia que está sendo aplicada, ela está mudando o cenário agrícola. Estou deixando de usar os defensivos, que é muito criticado, eles são importantíssimos, mas eles são muito criticados por causa da periculosidade dele, por causa dos efeitos colaterais. Isso. E estão sendo substituídos agora por tecnologias, orgânicas, né, organismos biológicos em si. E muito disso está sendo desenvolvido aqui na Exalc. Empresas, né, que são líderes de mercado hoje, nasceram de um núcleo aqui dentro, né? Um professor Parra, que foi diretor da Exalc e tal, é das cabeças pensantes que está criando esse novo universo. Tem outras aplicações, coisas muito simples, por exemplo, aqui a gente vivencia no nosso entorno muitas usinas de açúcar e álcool. E um problema ambiental muito sério era a vinhaça. A vinhaça, quando eu pego o caldo da cana, fermento ele com as leveduras, eu produzo o álcool e ele forma um vinho, né? Aí eu evaporo o álcool, separo o álcool e sobra a água com essas leveduras, com restos de proteínas e tal. Essa vinhaça antigamente era jogada no rio e matava todos os peixes, várias mortandades que aconteciam era por causa disso. Eu lembro dessa fase. Aí depois de um estudo do meu departamento na química lá, em que o professor viu que era possível aplicar essa água, a vinhaça, no solo, e ele servia de água para as plantas e nutrientes para as plantas, isso mudou o cenário total de um estudo feito no laboratório aqui, né? Então, são pequenos detalhes, pequenas tecnologias que são desenvolvidas que mudam o comportamento de um setor inteiro, né? Então, esses são alguns exemplos que eu estou trazendo, mas a Exalc contribuiu de modo enorme para várias áreas. Você estava falando dos insumos, né? Existe também o fator de muitas matérias fundamentais para a produção desses insumos estarem hoje em regiões em guerra. Certo, né? Então você fica dependente do fornecimento de uma matéria-prima que não vem. E isso abala todo o setor do agronegócio. Todo o setor. Isso, mudando essa perspectiva, você tem alternativas para minimizar esse impacto. Com certeza. Eu acho que a Exalc contribui em vários processos, né? Então, por exemplo, quando a gente vivenciou a guerra da Rússia, começou lá na Rússia, né? Da Ucrânia e Rússia, os fertilizantes dispararam os preços, né? Então a gente 80% dos fertilizantes que o Brasil usa é importado. Então a gente é extremamente dependente. Então o que aconteceu? Muitas tecnologias que são desenvolvidas aqui, como compostagem, uso de produtos alternativos, resíduos da indústria de alimentos, por exemplo, passou a ser transformado em um fertilizante que passou a substituir o fertilizante que estava importado e estava caro, né? Então houve uma migração. A mesma coisa acontece agora com esses defensivos, né? Que vai substituindo e tal. A gente vive um cenário preocupante por conta do conflito, né? Porque a gente tem coisas que não tem como substituir. Então, você precisa realmente dos insumos. Ou seja, ainda não tem como substituir. Ainda não tem como. As tecnologias estão sendo desenvolvidas. Um exemplo, a gente é muito dependente de... Existe 3 principais, né? Que é o NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio, né? O fósforo, ele praticamente vem de adubos, tal, mas no solo tem muito fósforo. Só que esse o fósforo que está no solo, ele está preso, ele está imobilizado. A planta não consegue pegar esse fósforo. Mas tem tecnologias microbiológicas, por exemplo, que estão sendo desenvolvidas pelo professor Fernando Andreotti e outros professores da microbiologia,
que está conseguindo tirar esse fósforo do solo e mandar para a planta. Então, dentro de alguns anos, quando essa tecnologia avançar mais dentro desse processo científico, talvez a gente não precise adubar fósforo. Então, dos estudos que envolve nitrogênio, né, não sei se você sabe, Romualdo, mas a produção de soja, você não precisa hoje adubar com nitrogênio. Você coloca os outros nutrientes, o fósforo, o potássio, mas você não precisa pôr nitrogênio. Sabe por quê? Porque a gente coloca uma bactéria na raiz, na semente, né, que vai se desenvolver na raiz, e essa bactéria consegue pegar o nitrogênio do ar e fornecer para a planta. Então, é uma tecnologia que foi sendo desenvolvida, né? Isso não nasceu dentro da Exalc, mas foi muito desenvolvida ali, as pesquisas em si. Foi aprofundada. E isso trouxe como um resultado de bilhões de dólares, se não trilhões de dólares na produção, porque você deixa de colocar um insumo mais caro, que é o nitrogênio, para uma bactéria poder pegar ela no ar, né? Uma das pessoas que mais trabalharam isso é a Mariângela Hungria, que é a pesquisadora da Embrapa Soja, lá em Londrina, né, no Paraná, mas ela foi aluna de pós-graduação aqui da Exalc, né? Ela passou por aqui, trabalhou com os melhores pesquisadores na época nessa parte de microbiologia. Então você vê que assim, tem um pezinho em várias áreas, né? Não, e como diria Gisele Bündchen, é magnífico, né? Com certeza. Marcos, então a ideia é que este evento, a Exalc Show, dos 125 anos da instituição de ensino, seja um modelo para os próximos anos. Eu não posso falar das próximas edições, Romualdo, porque assim, muitas vezes o modelo temático ela é interessante também, porque ela traz alguns destaques para a universidade, né? Então, quando a gente falou do setor sucroalcooleiro, né, energético, destacou que a gente tem vários grupos dentro da Exalc que trabalham nesse segmento. Quando a gente destaca a silvicultura, a gente tem um departamento de engenharia florestal que faz muita coisa, trabalha com as maiores empresas do mundo na parte de madeira, né? Então, é interessante também assumir esse modelo temático. Em especial para esse ano, o destaque é a Exalc. É ao todo. É ao todo. Ou seja, a tendência é haver sempre um estudo sobre o que é mais importante no momento, dependendo da conjuntura até, e organizar o evento. Eu acho que independente da gente fazer ele temático, fazer ele interno em si, o importante é que a gente está mostrando para a sociedade o que a ciência que é desenvolvida dentro do campus Luiz de Queiroz, né, da Exalc em si, ela chega de alguma forma de benefício para a sociedade. Seja ela na forma de uma tecnologia, seja ela num alimento que a pessoa está comendo, com um alimento mais nutritivo, mais sadio, com melhor qualidade, né? A gente faz um destaque para o departamento de alimentos. Muito do que está sendo processado ali é para tornar os alimentos não só mais bonitos, mas nutritivos, né? Alimentos com qualidades nutritivas melhores, né? Ok. Marcos, você acha que ficou alguma coisa pendente que você acha importante destacar? Eu acho que assim, Romualdo, como o podcast tem uma abrangência grande, fica o convite, né, para a sociedade piracicabana e da região vir conhecer o que a Exalc tem feito, né, trazer esse lado curioso e não mais saber o que é feito na Exalc, né? Quando o piracicabano sair daqui e for passar em algum lugar e alguém falar, sabe a Exalc, né? Daí a Exalc faz tal coisa. A gente ter essa informação. Outra coisa também é convidar os alunos do ensino médio, aqueles que querem prestar algum dos cursos da Exalc, né? São cursos de bastante relevância dentro do cenário. Então, é uma oportunidade desses alunos conhecerem de mais perto o curso, né? O que vai ter ali, quantos anos, quais são as disciplinas, conhecer
a fundo os cursos. E outro, aqueles que quiserem experimentar um grilo, quiserem experimentar uma punk, né, que é uma planta não convencional, quiser comer uma tanajura, tá convidado. É uma experiência interessante, não é ruim, é muito bom, né? Mas a pessoa tem que vencer aquela barreira ali de comer uma baratinha, né? Legal, eu já fui em vários eventos desse e fiquei encantado com o que acompanhei lá. Então acho que vale a pena. A Exalc é coisa do passado, há muita história. A Exalc é uma coisa do presente, com muitas pesquisas em desenvolvimento, em parcerias com as instituições mais avançadas do mundo, e certamente é uma instituição do futuro, com essa moçada jovem que vai escolher a Exalc para estudar. Com certeza, com certeza. Essa é a nossa ideia. Exalc de portas abertas para mostrar o que a universidade faz e recebê-los todos de bom grado, né? Queremos todos lá. Legal, então você acompanhou mais uma edição do projeto Viletim, né? Estou aqui recebendo Marcos Kamogawa, não Kamogawa. É um professor da área de Química da Exalc, um dos organizadores da Exalc Show, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desta conversa e acompanhem o Viletim nas redes sociais.